irmão e minha irmã, você vai ver nesse vídeo o Salmo 23 como você nunca viu. Mas para entender você precisa ficar até o final. Fica aí e vamos lá. O Salmo 23 conta a história da vida de Davi e também pode ser um panorama de nossas vidas. Davi passou por 4 ambientes ou estágios em sua vida até chegar onde realmente Deus queria que estivesse. É verdade. Esses 4 lugares ou momentos representam as etapas de nosso crescimento em busca de plenitude da presença de Deus em nossas vidas. Você está passando por uma crise, então Deus vai falar com você. Mas se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdos exclusivos e abençoados. Bom, vamos refletir sobre a vida de Davi baseada no Salmo 23, mostrando quatro fases que precisamos passar. A primeira fase, pastos verdejantes, versículo 1 ao 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Bom, o primeiro cenário deste salmo é o campo. Davi era pastor e cuidava de ovelhas. Por isso, o texto começa falando de pasto, água, sombras e veredas. Davi também se lembrava do tempo em que cuidava do seu rebanho e reflete sobre o cuidado de Deus para a sua vida. Em todo tempo, Deus estava guardando sua vida como um pastor que cuida das ovelhas. Que lindo isso! Cada componente deste ambiente tem um significado. Pastos verdejantes, alimento espiritual, águas tranquilas, refrigério e sossego, veredas da justiça, caminho correto. Enquanto contemplava suas ovelhas comendo pastagens, bebendo água e caminhando nas trilhas por onde não errariam o caminho, Davi estava sendo preparado para cuidar do povo de Deus. Esta primeira fase da vida mostra o tempo que passamos em simplicidade, mas com suficiência. Talvez você se lembre de quando vivia uma vida muito simples, mas cheia de paz. Sim, este é o período de preparação para algo maior. Deus cuida de você, não se esqueça disso. A segunda fase é Vale da Sombra da Morte, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. A segunda fase da vida de Davi é marcada por um ambiente oposto ao primeiro. O cenário muda e, ao invés de pastos verdejantes, Davi agora está no Vale da Sombra da Morte. Davi se alistou no exército de Saul e se tornou um escudeiro. Depois você lê lá em 1 Samuel 16, 21. Por um tempo tentou conciliar o cuidado do rebanho com o serviço militar. 1 Samuel 17, 15. A partir do momento em que Davi vence o gigante Golias, torna-se um guerreiro. 1 Samuel 18, 5. Derrotou os temidos filisteus, inimigos do povo de Deus. 1 Samuel 18, 6 ao 9. Ele também passou a ser comandante do exército. 1 Samuel 18, 13. Nesse tempo de guerra que Davi passou a ficar em trincheiras de batalhas, escondido em cavernas escuras e lutando em vale onde via a morte todos os dias. Em todo tempo buscava o livramento esse e proteção para o Senhor, para a sua vida. Esta segunda fase da vida pode representar sim um tempo de luta, perseguições, enfermidades ou qualquer situação considerada de perigo para a sua vida. Quase todas as pessoas já passaram por fases assim, quando o combate é tão intenso que parece que estamos
vale mortal e escuro onde não havemos possibilidade. Este período é importante para experimentarmos do poder de Deus e aprender a ser dependentes do Senhor para vencer. Glória a Deus. Deus está protegendo você. A terceira fase, mesa do banquete. Versículo 5, olha só. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda. A terceira fase da vida de Davi muda novamente para um cenário totalmente diferente dos últimos. Agora Davi se tornou rei e passou a morar num palácio. Senta-se em mesa de banquetes. Cada elemento desse cenário tem um significado. Por exemplo, mesa, vida abundante. Inimigos, vitória e livramentos. Unges com óleo, poder do Espírito Santo. Cálice transborda, sustento e comunhão. Davi se lembrava de quando recebeu a primeira unção pelo profeta Samuel e foi cheio do Espírito Santo. 1 Samuel 16:13. Seus inimigos eram conduzidos à sala do trono, mas não podiam se aproximar dele, tendo que respeitá-lo e reconhecer o seu poder. Bebia do cálice real, tendo refrigério, e comia do banquete que o sustentava. A mesa do banquete representava a fase da vida em que conseguimos conquistar os nossos sonhos, um tempo de vitória após as lutas. Deus tem uma mesa preparada para nós, onde nos sustenta, livra dos inimigos, mostrando que a luta acabou. Renova sua unção sobre nós e faz o seu cálice transbordar em nossas mãos. Esta fase é um tempo de refrigério, creia, refrigério e conquistas. Deus tem vitória para você, mas você precisa crer. A quarta fase, casa de Deus, versículo 6. Olha só. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A quarta fase de vida de Davi revela onde queria chegar. Muitos salmos de Davi falam da casa de Deus, contudo, o seu sonho era estar na casa do Senhor. Que lindo! Este cenário passou a ser visualizado por Davi durante o resto de sua vida. Neste tempo em que se dedicou à adoração ao Senhor, trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, louvando a Deus no meio do povo. 2 Samuel 6:15. Quis construir também um templo para o Senhor, mas não lhe permitiu. 2 Samuel 7, do 1 ao 11. Contudo, recebeu a promessa de que seu descendente construiria o templo. 2 Samuel 7, 12, 13. Embora Davi nunca tenha entrado no templo, este estava em sua mente e no seu coração. Vê Salmo 27, 4. Davi preparou o local, onde seria construído o templo. 1 Crônicas 21, 14 ao 30. Reuniu ali os tesouros, materiais para a construção. 1 Crônicas 22, do 1 ao 5, e orientou Salomão para os príncipes do povo a respeitar a obra. 1 Crônicas 22, do 6 ao 19. Esta é a fase de propósito de Deus para nós. Precisamos buscar viver na presença de Deus. Se você tem se dedicado à casa do Senhor, continue, porque está fazendo a coisa certa, meu irmão, minha irmã. Você é o templo do Espírito Santo e precisa viver na casa de Deus. 1 Coríntios 3,16. Temos um chamado de Deus para fazer a obra do Senhor. Marcos 16,15. Se você não está na casa do Senhor, volte. Volte, porque ali é o seu lugar. Deus está falando contigo nessa hora. Há um lugar para você na casa de Deus. Deus está com você o tempo todo. Não se esqueça disso. Volte para a casa do Senhor. O versículo 6 do Salmo 23. Bondade e misericórdia me seguirão. Em cada fase da vida de Deus está conosco. Quando servimos ao Senhor e a sua bondade e misericórdia, ela nos segue. Nos segue por onde estivermos.
e nos abençoa. Se você está nos pastos verdejantes, no vale da sombra da morte, na mesa do banquete ou na casa de Deus, saiba que a bondade e misericórdia de Deus te acompanham. Reflita a sua vida neste salmo e assim como Davi, a história também está descrita nas palavras desse vídeo. Pense nos lugares por onde passou, em momentos que viveu. Faça isso, reflita isso. Você verá que Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Se você está no pasto, é porque Deus está cuidando da sua vida. Se você estiver no vale, creia que o Senhor te protegerá. Se você não recebeu o banquete de Deus, ainda o receberá. Se você está na casa de Deus, permaneça para sempre. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.